Oi, gente. Então, nessa gravação, a gente vai conversar um pouquinho sobre a atividade 1 e eu vou ir fazendo um gabarito com vocês aqui. Eu tenho alguns minutinhos agora, talvez não dê tempo de fazer toda a atividade, mas daí eu volto depois e a gente continua, tá? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela para que nós possamos começar. Antes de começar a atividade, eu quero só fazer uma coisa que eu não fiz, devia ter feito na semana passada, que é falar sobre livros com vocês, gente. Então, assim, ó. Esse daqui são os tratados de áudio, né? Então, é aqui, essas são as nossas bíblias. Tratado de audiologia mais velhinho, tratado de audiologia mais novo. Quando eu digo mais velhinho, mais novo, eu não lembro exatamente dos anos. Então, esse aqui é o tratado de 2011. Esse é o de 2011. Daí ele foi revisado e levemente ampliado. E esse aqui é o de 2015. Então, 2011, 2015. Tá? Esses são os dois tratados de audiologia. Tem outros livros de áudio que tem na biblioteca também. Tem esse aqui, que é o Fundamentos em Audiologia. Tem esse aqui, que é o Prática em Audiologia Clínica. Esses aqui são meus, mas eu sei que tem na biblioteca. E esse aqui é o Perspectivas em Audição, em Avaliação Auditiva, que é bem antigo, mas é um dos grandes nomes, né, da audiologia, que é do professor Frank Music. Então, eu tinha ficado devendo a apresentação dos livros e se nós tivéssemos, né, em atividade presencial, eu daria para vocês uma pasta com os xerox, desses capítulos do Tratado de Áudio, da parte de áudio 2, né? Timpanometria, emissões e potencial de curta. Então, vamos lá. Gente, a timpanometria, então, ela é a avaliação do sistema timpanoauricular, que ela é dividida em A, R, A, D, C e B, quando a gente trata de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Eu vou fazer uma ressalva com vocês na próxima aula em relação aos bebês, que não deu tempo de fazer hoje, que seria hoje, não deu. Aqui, então, está a nova classificação da OMS de 2020, que é o que eu vou defender como autor para classificar grau de perda. Lloyd Kaplan é a classificação mais tradicional, sem dúvida mais utilizada, mas eu vou utilizar essa atualização que a OMS nos trouxe esse ano. Nessa atividade, eu pedi para vocês completarem a logoaudiometria, fazerem o laudo e pensar na curva timpanométrica. Então, o que nós temos aqui? Eu até estou com a calculadora aqui para eu ir fazendo junto com vocês, tá? Gente, aqui nós temos uma perda auditiva, que até essa óssea aqui seria neurosensorial, e aqui a gente tem um gap. Olhando assim para o exame isoladamente, eu teria duas opções. Ou eu faria o laudo pela maioria neurosensorial, ou se eu tenho um gap, eu posso considerar misto. Então, quem me disser que é neurosensorial e considerou a maioria das ósseas aqui, ok. Quem considerou esse gap aqui e disse misto, ok também. Se a pessoa, quem considerou isso aqui e chamou de neurosensorial, tem que pensar numa curva A, AD ou AR. Pode ser até uma AR por conta desse gap aqui. Então, esse gap ficaria casado com uma curva AR. Quem chamou de misto pode também dar uma curva C para justificar esse gap aqui, tá? Então, pode ser neurosensorial com uma curva AD ou AR para justificar esse gap, ou misto e uma curva C para justificar esse gap, tá? Batendo o olho, eu já sei que é assimétrico. Então, a minha perda começaria. O meu laudo começaria. Perda auditiva assimétrica, porque eu tenho perda nas duas orelhas. Perda auditiva assimétrica de perda auditiva assimétrica do tipo
neurosensorial ou misto na orelha direita. Eu não vou ficar falando o autor sempre, mas vocês sabem, tem que colocar autoriano. De grau, aqui tá 78, se eu não me engano. Severo. Então, eu vou usar colinha aqui, porque eu não sei de cabeça ainda. Então, perda auditiva assimétrica do tipo neurosensorial na orelha direita de grau severo. E do tipo, vamos chegar no tipo aqui. Tá separado, mas não é gap, não é gap, não é gap. Aqui tá em 40, em 55, gap, gap. Então, eu tenho 2 gaps e 3 não gaps. Tem mais cara de misto? Pode ser neurosensorial? Pode ser neurosensorial se vocês colocarem uma curva timpanométrica do tipo C para justificar esses gaps aqui. Mas, na presença de gap, eu tenho a tendência de chamar de misto quando essa óssea já não está mais dentro da normalidade, como é o caso aqui. 55, grau moderadamente severo. Então, essa configuração pode ser descendente, essa configuração pode ser plana. Perda auditiva simétrica, perda auditiva assimétrica do tipo neurosensorial na orelha direita ou mista, de grau severo com configuração descendente e do tipo misto ou neurosensorial na orelha esquerda, de grau moderadamente severo, com configuração plana. A escolha do tipo de curva, a escolha do tipo de perda tem que casar com a escolha da curva. Escolhi uma perda neurosensorial, eu posso colocar uma curva AR para justificar o gap. Se eu colocar uma mista, vou colocar uma curva C para justificar o gap. Vale o mesmo raciocínio para os dois lados, tá? Logo, a audiometria, gente. Se eu tenho uma média tritonal em 66 aqui, o LRF é o meu limiar de reconhecimento de fala, que ele tem que ter compatibilidade com a média tritonal para me mostrar que a minha via aérea foi bem captada, que a minha via aérea foi bem instruída para o paciente responder. Para eu começar o LRF, 75, 85, 95. 95 é o que eu vou falar na orelha direita. Estou falando em 95 na orelha direita. 95 que perde 45, porque é isso que perde na transmissão craniana de um lado para o outro. 95 que perde 45, vai chegar aqui, ó, e essa óssea vai estar ouvindo. Então, o que eu estou falando nessa orelha está sendo ouvido por essa óssea. Se está sendo ouvido, eu tenho que mascarar. No LRF, a quantidade de ruído vai caminhando junto com a fala. Eu estou falando em 95 e vou colocar ruído aqui. Quanto de ruído? 95 menos 30, que é a fórmula do mascaramento de logoaudiometria. 95 menos 30 de ruído é o que eu vou pôr aqui. Vou falar em 95, em 65. Estou falando aqui em 95, estou colocando 65 de ruído aqui. À medida que o som da fala na orelha direita vai diminuindo, o ruído aqui vai diminuindo também. Então, 95, baixa 10, baixa o ruído também. 85, baixa 10, baixa o ruído também. 75, baixa o ruído também. Então, à medida que vocês vão baixando a intensidade para falar no audiômetro, vocês vão baixando o ruído, porque o LRF tem intensidade variável. Subiu a fala, vai subir o ruído. Até o momento que eu acho 50% de compreensão de LRF aqui e confirmo a minha via aérea. Fechou o LRF. IPRF. Se eu tenho que fazer 40 dBs acima da média e procurar o nível de conforto,
65 mais 40 dá 105. Eu vou falar em 105 aqui. Pó, tio, mão, cal. A cabeça do paciente está aqui, né? Eu tenho que imaginar a cabeça do paciente aqui em volta deste gráfico de audiograma. 105 que perde 45, que é o valor de atenuação para transmissão craniana, quando eu estou falando, vai chegar 60 desse lado. Se vai chegar 60 desse lado, essa orelha está ouvindo, ela não pode ouvir. Então, se eu estou falando em 105, fórmula da logoaudiometria, 105 menos 30, 75. 75 eu vou colocar de ruído aqui, nessa orelha, e vou falar em 105 aqui. IPRF, intensidade fixa. Intensidade fixa do estímulo de fala e do ruído. Vou falar toda a lista. Pó, mão, tio, vai, zaz, gás. Falando as palavras aqui com ruído fixo aqui. Então, eu coloquei mascaramento na logoaudiometria. Acabou? É isso? Que porcentagem que eu vou achar aqui? A porcentagem vai depender muito do que o paciente compensa em sistema nervoso auditivo central de acordo com essa perda. Mas provavelmente entre 60% e 88%, porque é uma perda considerável e eu já tenho lesão de célula ciliada interna, então vai ficar muito mais perto dos 60% do que do 88%. Essa audiometria da orelha direita dá para tentar fazer LRF. Eu vi que vocês fizeram LDV em muitos casos. Gente, LDV é quando o paciente não entende. Quando que ele não entende? Quando a audiometria está aqui embaixo. Eu preciso sempre tentar o LRF. Mas, prof, aqui como é que eu vou saber se eu vou tentar ou não vou tentar? Limiares até 80 aqui, ó, 85, dá para tentar. De 90 para mais já não dá tanto. Então, como a gente está usando a classificação da OMS, que o severo é de 66 a 80, pensem no profundo, então. O profundo, que é de 80 a 95, daqui para baixo já é muito difícil eu conseguir fazer um LRF. Grandes chances de eu conseguir fazer só um LDV. Tenho que tentar? Sempre. A gente sempre vai tentar o LRF. Então, se eu coloquei ruído nessa orelha para fazer essa orelha de logoaudiometria, acabou. Eu tenho sempre que tirar a participação da melhor para testar a pior. Aqui também foi utilizado o mascaramento para via óssea. Eu não coloquei isso na atividade porque eu achei que era muita coisa. Mas eu coloquei ruído nessas vias aéreas para mascarar essas vias ósseas. Possivelmente tinha ficado gap aqui antes, colocando ruído, alguns gaps fecharam e outro não. Eu não vou entrar no mérito do mascaramento de via óssea agora, porque é muita informação. Curvas timpanométricas. Se for misto, posso pôr C. Se for neuro, posso pôr A ou AR. A mesma coisa para esse lado. Acho que eu respondi todas as perguntas daqui. Respondi. Ah, eu esqueci de elogiar os desenhos que vocês fizeram nos gráficos. Ficou muito bonitinho. Gente, bati o olho e eu vi que é assimétrico. Então, o meu laudo começa perda auditiva assimétrica. Essa é a primeira coisa. Aqui, a gente está sem as médias. Então, vamos lá. 70, 65... 70, 65, 65, 65, dividido por 4. A média aqui dá 66, a quadritonal, né? Média quadritonal aqui dá 66. A tritonal, 65 vezes 2 mais 70 dividido por 3. A tritonal, fiz certo isso? 65 vezes 2, dá a mesma coisa, dá 66 também. Se eu não fiz errado a conta. Essa daqui é a orelha pior, essa daqui é a orelha melhor. De novo, o mascaramento vai ser aqui e o ruído vai ser aqui. Se eu estou... Vocês viram que eu arredondei de 5 em 5 dBs, né? No outro caso, porque é de 5 em 5.
O audiograma vai de 5 em 5. 65 mais 30, eu vou falar desse lado em 95. 95 que perde 45 pela transmissão craniana para o som da fala, 95 menos 45 vai chegar em 50 desse lado aqui, ó. Tá em cima do limiar. Vai ouvir. Eu tenho que mascarar. No LRF, o mascaramento entra junto com o tom de fala. Então, se eu tô falando aqui em 95, a fórmula da logoaudiometria para o mascaramento é o nível de apresentação menos 30. Então, eu vou falar aqui em 95 e vou colocar aqui 65 dB de ruído. Mas eu tenho que ver se eu não estou super mascarando, porque eu tenho uma óssea aqui. O que é o super mascaramento? É quando a óssea da orelha que eu estou testando ouve ruído. Ela não pode ouvir. Essa orelha só pode ouvir fala. Essa orelha só pode ouvir ruído quando eu estou fazendo mascaramento. Então, se eu estou colocando 65 de ruído aqui, que foi o valor que eu acabei de calcular, 65 menos 40 vai chegar em 25 desse lado. Então, o ruído daqui não está sendo ouvido por essa óssea. A fala daqui está sendo ouvida por essa orelha. A fala está sendo ouvida, eu tenho que mascarar. O ruído não está sendo ouvido, eu não tenho super mascaramento. Então, beleza, eu posso começar. Eu falo aqui e eu coloco o ruído aqui. 95 na direita, 65 na esquerda, fala, ruído. Falei, baixou, baixo ruído. Baixou, baixo ruído. Baixou, baixo ruído. Subiu a fala, sobe o ruído. Subiu a fala, sobe o ruído. Nado sincronizado. No LRF, o ruído, a fala e o ruído se movimentam juntos. Isso não acontece no IPRF. O IPRF eu vou fazer 60 mais 40. Tá bom? Tá bom, tá confortável. 105 menos 45 vai chegar em 60 desse lado. Os mesmos valores do outro caso. Eu preciso mascarar. Se eu tô falando em 105 na direita, fórmula da logo. Nível de apresentação menos 30. Vou falar aqui em 105, vou colocar 75 dB de ruído. 75 dB de ruído para eu fazer intensidade fixa para o IPRF. Antes de eu começar, eu tenho que ver se eu não estou super mascarando. 75 de ruído não pode ser ouvido por essa óssea. 75 menos 40, 35. Opa, tem uma óssea ouvindo aqui, tem uma óssea ouvindo aqui. O ruído desse lado tá chegando aqui. Não pode. E agora, prof? Mascaramento máximo. Eu vou continuar colocando ruído aqui, mas eu vou pegar a óssea melhor, 35, mais 35, fórmula do mascaramento máximo. Então, meu ruído vai ser 70. 70 do ruído aqui. Fala aqui, 105. E vou fazer a lista do IPRF. Pá, mão, bola, tio, jazz. Aqui, nessa orelha. Ruído fixo aqui. Assim que eu faço o IPRF. O LRF é o movimento junto, o IPRF, ruído fixo. Curva timpanométrica. IPRF. Gente, essa aqui é a óssea. A óssea fala sobre a integridade coclear. Essa integridade coclear, ela não tá normal, mas ela tá com uma perda não tão grande quanto de via aérea. Esta orelha, ela não perdeu tanto a capacidade de percepção de fala, porque a lesão da cóclea, na verdade, não é tudo isso. Isso aqui é a cóclea. Isso aqui é a cóclea. A óssea é a cóclea. A via aérea aqui tá me mostrando a barreira do sistema. A barreira de quando eu coloco o som e como que esse som caminha na via auditiva. Quem fala da cóclea é a óssea. A via aérea aqui está falando do sistema. Orelha externa, orelha média e chegada na cóclea. Para chegar na cóclea precisou de mais intensidade.
Isso aqui me fala da orelha média. Então, eu tenho, possivelmente, uma curva timpanométrica do tipo B, porque a integridade coclear está boa, não normal, mas está melhor do que a via aérea. Se está melhor do que a via aérea, significa que eu tenho uma barreira de orelha média. Se eu tenho barreira de orelha média, eu tenho uma alteração de curva timpanométrica. Então, aqui, possivelmente, uma curva B, e eu tenho um gap em todas as frequências, e gaps grandes. Não tenho nenhum gap aqui. A. Eu quero colocar a D. Pode pôr, mas não teria nenhum. Pode ser a R, pode ser a pode ser a D, mas é alguém da família A. Não vamos complicar. A. Perda auditiva assimétrica. Eu não fiz a média aqui. Espera aí. 50, 50, 45, 45. 100 mais 90 dividido por 4. A média quadritonal aqui dá 47 na esquerda. Então, laudo. Perda auditiva assimétrica do tipo mista na orelha direita, de grau severo, de configuração plana, e do tipo neurosensorial na orelha esquerda, de grau moderado, com configuração plana. Eu não estou falando os autores sempre, mas tem que ter os autores. Lembrando que a ordem do laudo é exatamente aquela que a gente falou na aula. Isso aqui, ó. Essa é a ordem do laudo. Se é simétrico ou não, qual que é o tipo, qual que é o grau, colocando referência e ano, referência e ano, referência e ano. Por quê? Porque eu estou dando um diagnóstico. O meu diagnóstico tem que ser referenciado, o meu laudo tem que ser referenciado com autor e ano. Aqui, se for assimétrico. Tá? Gente, eu tô dando o exemplo da logoaudiometria desse lado, porque são os casos que tem mascaramento. Vocês vão falar aqui, vão colocar ruído aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenha anotado. Curva timpanométrica, vocês vão sempre fazer o desenho começando aqui, ó, no mais 200. Então, ela começa, ela vai ter um pico e ela vai fechar em menos 200 se o pico for em zero. Se o pico for deslocando para... Desculpa. Se o pico for deslocando para negativa, essa curva vai fechando mais para cá. Vai fechando cada vez mais para o negativo. O mais negativo que a gente tem é menos 600. Aqui embaixo é DAPA, aqui do lado é ML. A gente escolhe fazer a curva saindo do chão. A curva voando, a curva alta, é quando se levou em consideração o valor de orelha externa, que não tem nenhum valor clínico. Tá bom? Tá. Gente, assim, ó, pro tempo que eu tinha agora, são esses dois casos que eu consigo fazer com vocês. Deixa eu lembrar qual que é o terceiro. Terceiro. Quarto. Quinto. Depois eu volto e faço esses outros 3 aqui, tá bom? Então, um beijo por enquanto e até depois.